Blessed be the fruit. May the Lord open. Olá, meu nome é Lucas Vieira. E eu sou Mariela Org. Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a quarta temporada de The Handmaid's Tale. Trazendo então a sinopse da série, ela diz: Gilead, que anteriormente era dos Estados Unidos da América, tem um regime teocrático que trata mulheres como propriedade. Offred, o nome imposto a June, é uma das poucas mulheres férteis e é obrigada a ser serva do comandante Waterford, enquanto tenta sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela. A série foi desenvolvida para o streaming Hulu por Bruce Miller e é baseada no livro O Conto da Aia, da canadense Margaret Atwood. A primeira temporada foi lançada em 2017, sendo extremamente aclamada e conquistando inúmeros prêmios. E a quarta, a mais recente, teve seus 10 episódios lançados entre os dias 27 de abril e 16 de junho de 2021. No Brasil, a última temporada chegou através do streaming Paramount+. The Handmaid's Tale conquistou 184 indicações e 74 vitórias em diferentes prêmios ao longo de suas 3 temporadas, dos quais 54 indicações e 15 vitórias foram no Primetime Emmy Awards, considerada a maior premiação televisiva, incluindo os prêmios de melhor série dramática e melhor atriz para Elizabeth Moss. A partir daqui, teremos spoilers da terceira e da quarta temporada. Bom, então, relembrando o que aconteceu no final da terceira temporada, ela se encerra com um plano da June, né, que é de resgatar crianças de Gilead e levar para o Canadá. Então a temporada se encerra com um avião que foge com diversas crianças e algumas Martas, algumas aias como a Rita, que era a antiga Marta da casa da June. E também com a June levando um tiro, que a última cena da temporada é justamente isso, ela sendo carregada. A terceira temporada ela foi bem dividida entre as críticas. Muitas pessoas gostaram do modo que ela abordou mais o teor político de Gilead e as negociações com o Canadá, porque uma das grandes críticas à segunda temporada era a violência, que, de certa forma, mostrava a realidade de Gilead, né? Mas muitas pessoas achavam que era demais essa violência, que chamavam que era quase para atrair público. Então a terceira temporada foi mais lenta e foi mais política. E, na minha opinião, às vezes ela se perdia um pouco, se enrolava, mas o final da terceira temporada foi muito bom, quando a June finalmente conseguiu levar outras crianças para o Canadá, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a quarta temporada, que ela pega exatamente o momento que a June leva o tiro e é ajudada pelas outras aias que estão junto com ela. Sim, é uma continuação direta, né, entre o final da terceira e o começo da quarta. E então, entrando na temporada em si, ela traz um pouco mais de mudança de cenário, né, a partir da metade, mais ou menos, da temporada. A June acaba nessa temporada finalmente saindo de Gilead, que era onde tinha passado as outras 3 temporadas, e acabou tendo uma mudança de perspectiva, finalmente, porque já estava algo cansativo ao longo da série. Porque ela chegava perto de fugir e não fugia. Então, finalmente, nessa temporada, a gente teve essa fuga dela de Gilead. E uma coisa interessante desse início da temporada foi a apresentação de uma personagem nova, que é a Esther, que é interpretada por uma atriz
bem jovem, né? Que tem cerca de 14 anos, que é a McKenna Grace. Nossa, com certeza ela roubou a cena no primeiro episódio. Toda a história da Esther, que ela é uma criança que foi transformada em mulher de um comandante de uma fazenda afastada, que é onde as Aias e a June, com as suas amigas, né, Aias, elas se escondem nessa fazenda depois que a June leva o tiro com a ajuda do Mayday, que é a resistência contra Gilead. E a Esther, então, é essa jovem que cuida dessa fazenda e que sofreu muitos abusos ao longo da vida dela. Ela foi dada pela família a esse comandante que abusava dela e deixava outros homens também abusarem dela. E ela é uma personagem que mostra como Gilead afetou a vida das mulheres jovens. Eu acho que na segunda temporada a gente já teve um pouco disso com a personagem que era a esposa do Nick, que ela também era uma menina super jovem, de 15 anos aproximadamente, e também mostrava como ela sofria como uma adolescente nesse país tão opressor. E acho que é interessante fazer esse gancho com a personagem da Esther e como ela tem são a realidade das meninas desse país, né? E tudo que ela sofreu. Outro ponto que a série traz nessa temporada, que é uma mudança, é a cidade de Chicago, que acaba sendo um lugar que está tendo uma resistência ainda, que não foi tomado por Gilead, e é justamente um outro lado da guerra. Então, é algo que é bem interessante da série trazer finalmente, porque havia menções nas outras temporadas dessa resistência, mas a gente não via muito. E agora nessa temporada a gente teve realmente a visão de como que alguns grupos estão lutando essa guerra, né? Então isso é algo positivo que essa temporada trouxe lá pelo episódio 4 e episódio 5. Sim, eu achei muito interessante eles mostrarem Chicago. E acho que a série também, para mim, pareceu que ela cresceu muito nos cenários dela, mostrando outras partes de Gilead e o Canadá também. E é muito interessante quando chega na parte de Chicago, para June e para Janine também aprenderem e observarem o que é uma guerra, né? Que a guerra é algo completamente horrível e que traz o pior do ser humano. E que elas vão pedir abrigo pensando que elas vão encontrar uma resistência, sabe? Pessoas tentando fazer justiça, mas na verdade o que elas encontram é pessoas tentando sobreviver a uma cidade completamente destruída, fadada ao caos praticamente. Exato. E também mostrando que mesmo esse lado de resistência também não é formado por pessoas que são, digamos, apenas pessoas boas, né? A gente vê justamente pessoas que não são tão boazinhas como se poderia esperar por serem de fora de Gilead, mas são pessoas que não são boas. São pessoas que cometem ações que a gente, principalmente como espectador, questiona dentro do cenário da série. Então, é muito legal a série conseguir trazer esse outro lado. Outra coisa que a gente acaba vendo é das personagens que haviam fugido, como a Rita, que era a antiga Marta da June, se adaptando à vida canadense. Então, ela mostra a dificuldade dela de fugir daquela função que havia sido imposta a ela em Gilead. Então, mostra bastante dela tendo que lidar com essa vida fora desse universo opressor. Ela era acostumada a cozinhar e a trabalhar como uma empregada na casa dos Waterford. E quando ela chega no Canadá, é isso que ela faz, basicamente, porque ela não se acostuma a fugir dessa rotina. Então, isso é algo bem interessante da gente ver sendo trazido. Sim, nossa, com certeza. Toda essa questão das pessoas que saem de Gilead, né? O que elas absorvem. Então, nós temos as crianças que
que uma das cenas mais importantes, eu acho, da série é mostrar como a adaptação é difícil, como o Gilead faz uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Para que elas absorvam e normalizem aquela opressão, aquela imposição, né, em relação a homens e mulheres. E acho que isso também vem quando a June ela sai de Gilead e ela tem que se acostumar com o mundo ao redor dela. E é muito difícil para ela, porque ela carrega uma história, né, dentro dela, muita violência, culpa por ter perdido amigos, culpa pelos erros que ela cometeu ao longo do caminho dela e muita raiva em relação a tudo que ela passou, a todos os abusos, a violência, o estupro e como ela ferve em raiva e ela não consegue entender como as pessoas também não estão sentindo raiva, as outras mulheres que conseguiram fugir de Gilead, que elas estão guardando a raiva dentro delas e ela acha certo que elas expressem essa raiva. É super interessante, porque todo o tempo que ela ficou em Gilead, ela tinha que guardar essa raiva dentro dela, não podia explodir. E agora ela tá finalmente explodindo, sabe? E outra coisa, assim, muito interessante que a série trouxe, eu acho que essa temporada foi uma das temporadas que mais trouxe os conflitos também internos dos personagens. E como nem sempre, como tu falou, Lucas, nem sempre porque as pessoas não estão do lado de Gilead que elas são boas, né? Eu acho que essa temporada mostra como o poder é acima de tudo, acima do bem e do mal, porque nós temos o homem da Embaixada dos Estados Unidos, que também, né, é uma coisa de poder, enquanto ele não prende o Fred Waterford, porque ele pode ajudar com informações. É tudo uma questão de favores. E a June começa a perceber isso também. Pois é. E, querendo ou não, é algo focado nessa burocracia que a gente acaba tendo, né? Entre um país e o outro. Então, que acaba não sendo aquilo que a gente esperava que fosse, né? Que fosse, ela vai chegar lá, ela vai ajudar a prender, a manter preso, né? O Fred e a Serena, que haviam sido presos no final da outra temporada. Mas não é uma coisa tão fácil assim de acontecer. Eles acabam o governo canadense acaba ajudando, de certa forma, esses presos. Então, é até uma prisão bem rica, né? Se a gente for parar pra olhar, porque não parece uma prisão, parece que eles só estão ali, estão num quarto, tipo, um quarto tipo, enorme, com um monte de mordomia, digamos assim, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, principalmente considerando tudo que esses personagens fizeram de ruim, principalmente com a June. Então, é uma prisão que não remete a uma prisão. E sim, é simplesmente até uma hospedagem, se a gente for para pensar. E isso é bem marcante. E isso traz momentos como um confronto que é mais pra frente na série, né, na temporada, entre a June e a Serena. Então é uma cena bem marcante porque tá as duas atrizes literalmente mostrando tudo que elas têm pra dar. Então é uma cena que marca bastante. É uma das minhas cenas favoritas da série, porque finalmente a June ela fala, ela expressa todo o horror que ela passou. E eu acho que, eu não sei, mas a gente consegue entender a raiva dela, porque nem a Serena e nem o Fred Waterford, eles parecem compreender o que eles criaram, né? Porque a Serena, ela que deu as ferramentas necessárias para que um grupo de homens criasse Gilead e depois enxotasse ela da criação do país e deixasse ela como apenas uma esposa, né? E
E parece que eles não percebem toda a crueldade que eles fizeram, todo o mal que eles fizeram para muito além da June, para todo mundo, né? E essa raiva quando a June explode, começa a gritar para ela, para Serena, foi um dos momentos assim mais marcantes da série e que traz toda a emoção da personagem. E foi também, acho que um momento muito importante para Serena. A Serena é uma personagem que na primeira temporada eu detestava ela, mas tinha alguns momentos de pena. Na segunda temporada, eu acho que na metade eu também comecei detestando ela, mas depois, na segunda temporada, parece que ela vai começando a entender o que Gilead faz com as mulheres. E daí tu pensa como espectador, ah, não, agora ela vai tentar fazer de tudo para reverter o mal que ela causou. Mas não, na terceira ela volta com uma personagem completamente odiável, assim. Então, ela é super complexa, mas acho que a gente não tem que sentir pena nem da Serena e nem do Fred por tudo que eles causaram. E eu queria muito que a atriz da Serena, que faz tempo que ela merece ganhar um prêmio, um Emmy, por esse trabalho que ela faz, que é incrível. Que às vezes tu sente pena da personagem, e às vezes tu sente uma raiva inexplicável do modo que ela age. E em relação ao Fred, não tem como não sentir raiva, né? É uma raiva constante desse personagem nojento. Sim, e até é algo que a gente percebe que quando a June vai falar com ele, depois no Canadá, né, porque eles estão presos, e ela chega para confrontar, e ele, ao invés de chamar ela de June, em vários momentos chama ela de Alfred, né? Então demonstra que ele não tá arrependido, ele não tenta nem mudar a postura dele no início. Então é algo que fica bem marcante, tanto quando ele tá falando diretamente com a June, quanto quando ele tá falando da June pra Serena, que ele começa a se referir a ela como Offred, que seria, né, Off-Fred, de Fred, que é o nome que as raias acabam tendo em Gilead. Então é algo que tu sente mesmo que ele não tá arrependido, ele não tá querendo ajudar, ele tá ali pensando no melhor que é pra ele, mas pros outros não faz diferença. Então é algo que até a própria Serena chama atenção nele, né? Que como é que as pessoas ali do Canadá vão ver ele, vão, tipo, digamos, sentir simpatia por ele se ele continua com a mesma postura, né? Sim, mas teve um episódio que eu fiquei impressionada, os paralelos que a gente pode fazer com essa temporada de The Handmaid's Tale, o que acontece no nosso próprio país, quando o Fred e a Serena, eles vão sair vestidos, né, como comandante e esposa no Canadá, e eles pensam que eles vão encontrar um protesto contra eles. Mas o que eles encontram? Um grupo de pessoas a favor, dizendo que eles estão certos, que tudo que eles fizeram foi por um bem maior. Mesmo após o depoimento incrível e emocionante da June, que ela conta a história dela, tudo que ela passou nas mãos dessas pessoas, como eles não se arrependem de nada do que eles tivessem feito, mesmo que a Serena tenha lapsos de arrependimento em alguns momentos, ela não se arrepende completamente de todo o abuso que ela causou na June e do horror e do trauma que eles causaram nela e como eles cooperaram para causar em tantas outras mulheres. O depoimento dela é incrível. É muito emocionante como o depoimento de uma vítima de abuso. É incrível. E é incrível a reação que o Fred Waterford tem de dizer coisas relacionadas à Bíblia e dizer que era tudo pela mão de Deus, sabe? E ficar usando a religião para justificar as atitudes dele, sendo que a gente sabe que nem ele acredita que tem como justificar com a religião, mas ele não se arrepende de nada, porque ele acha que como um homem poderoso, nada vai realmente afetar ele. E aí que vem o último episódio, que é um dos momentos mais gratificantes de toda a série. Sim,
porque é aquilo, né? A gente vê nos episódios, principalmente o 8 e o 9, que dão raiva, porque é quando a gente descobre que o Fred vai virar, digamos, um ajudante para o governo canadense, né? Ele decide que ele vai trair Gilead, porque ele percebe que se ele e a Serena voltarem para Gilead, eles vão ser mortos. Ou pelo menos ele vai ser morto e ela vai ser transformada em Aya, ou vai para as colônias. Porque como ela tem filho, ela fica grávida, né? Isso mostra que ela está fértil. Então ela poderia ser transformada em Aya caso ela voltasse para Gilead. Então ele percebe que ele precisa se voltar contra o sistema de Gilead para sobreviver. Então é muito bom ver nesse último episódio que ele vai se ferrar. Que é algo que a gente está esperando desde muito tempo e que não vinha. E agora finalmente aconteceu. E não tem como a gente sentir pena dele, considerando tudo que ele fez de ruim, como ele foi uma das figuras que mais ajudou a botar esse sistema de Gilead em prática. Então, quando a gente finalmente tem um momento de que ele é punido, mesmo sendo de uma forma brutal, né? Que é com as próprias mulheres que eram de Gilead batendo nele e matando ele. Então a gente não sente pena dele em nenhum momento, porque a gente sabe que elas estão, digamos, botando tudo que elas tinham preso para fora. E tudo que a gente, como espectador, estava esperando que acontecesse. Então esse momento é bem satisfatório que acontece. Ai, com certeza. É incrível. Não somos a favor da violência, mas todo aquele final daquele episódio e aquela cena rapidinha que tem no final, que mostra o corpo do Fred, né? Eu acho que estava sem cabeça, na forca, e embaixo escrito Nolite de Bastardes Carborundum, que é não deixe os bastardos ganharem, que é uma frase da primeira temporada de The Handmaid's Tale, que é quando a June descobre que uma outra Aya que veio antes dela para a casa da família Waterford, ela escreve na madeira do armário essa frase e é como uma resistência. E a June usa isso e escreve, eu acho que com sangue do próprio Waterford, essa frase na parede enquanto ele está na forca para lembrar que ela não deixou ele ganhar, que apesar de tudo isso, ele não acabou ganhando realmente. Então é incrível. Sim. E um ponto que é legal de que a série traz também é a diferença entre as pessoas que saem de Gilead e a diferença, por exemplo, da Moira pra June. Porque a Moira, ela tenta meio que botar tudo aquilo que ela viveu pra trás. Então ela tenta trazer um lado mais, digamos, pacífico, entre aspas. E enquanto a June, não. A June vem com toda a raiva, com toda a vingança, com todo esse lado. E a Emily também traz bastante essa vertente. Então é legal que a série traz essas mudanças entre como cada uma acaba lidando com o que elas viveram. Até o próprio Luke, que ele não chegou a viver em Gilead, que ele fugiu logo quando estava tendo a tomada de poder de Gilead em relação aos Estados Unidos. E ele tá sempre tentando apoiar a June, apoiar as decisões dela, porque ele não presenciou aquilo, né? Ele ouve o que ela viveu, mas ele não viveu aquilo. Então é algo que é bem legal da série trazer, como cada um deles acaba lidando com tudo aquilo. Sim, eu acho que a questão assim psicológica que eles abordaram nessa série, as nuances entre o que é bem e é mal, e que não existe essa dualidade, né? E as questões de como as pessoas elas superam os abusos que elas sofreram no passado e como algumas guardam tanto esse rancor e elas precisam extravasar, e outras, como a Moira, que tentam ultrapassar isso, é para ver como cada pessoa ela absorve de forma diferente e ela lida de forma diferente com o que aconteceu. Então, foi muito incrível essa parte da série. Eu fiquei muito impressionada como o roteiro, acho que da terceira para a quarta temporada, melhorou bastante nesse aspecto de entender o que os personagens passaram.
E também a gente tem que falar, né, sobre a fotografia dessa série, que sempre é muito bonita, a fotografia da série. A direção é incrível, mas acho que nessa temporada ficou ainda mais, sabe? Eles sempre fazem uma cena que é perfeitamente, com uma simetria perfeita. E uma luz, um jogo de luzes lindo também. Acho que a última cena do episódio, que é quando a June, ela segura a, a Nicole no colo, dá pra ver esse jogo de luzes, e é muito lindo, é algo que eles usam o tempo inteiro na série. Então, questão de direção e fotografia, essa série é espetacular. Sim, e a própria atuação dos atores, quando a gente pensa que eles não podem ficar melhor, eles ficam. Então, a Elizabeth Moss, tipo, todo episódio a gente fala, esse episódio ela se superou. Aí ela vai no próximo e se supera. Então, é algo que, tipo, é um trabalho sensacional, né, do elenco dessa série. Então, é uma das poucas coisas, não, uma das coisas que não tem como a gente reclamar, né? Como achar ruim, porque eles se superam a cada episódio. Então, a atuação, fotografia e direção é algo que, tipo, se mantém e se supera cada vez mais ao longo Sim. da série. E eu acho que para a quarta temporada, eu não sei como é que eles vão, o que eles vão fazer para continuar a história. Talvez seja a história de como eles tentam recuperar a Hannah. Eu não sei se eles vão seguir a continuação de o conto da Aya, que é Os Testamentos, que é um livro que a Margaret Atwood ela lançou em 2019. Mas o que eu quero ver realmente é um pouco mais da personagem da Esther, que é a McKenna Grace. Eu espero que ela se torne uma regular na série, porque ela impressionou todo mundo, todos os críticos elogiaram muito ela, e a atuação dela é muito boa. E eu acho que vai ser muito interessante mostrar o lado de como as adolescentes, as meninas, elas sofrem com esse sistema opressor de Gilead, porque se mostrou muito a questão das mulheres adultas, mas em relação às mais novas também. O que acontece com elas que tiveram que sair de um ambiente, né? Foram retiradas dos seus pais, mas elas se lembram quem são os pais. Ou elas foram simplesmente vendidas pelos pais para outras pessoas. E a idade da Esther é entre esses 12, 16 anos por aí, que eu acho que a gente vai poder entrar um pouco mais nessa questão. E eu tô muito ansiosa para ver o que vem com essa personagem. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente teve muitos momentos muito bons, a gente também teve uns momentos meio ruins nessa temporada, né? Ela não foi uma temporada, digamos, perfeita. Teve várias coisas que são problemas, como por exemplo o episódio 3, principalmente, que é um episódio que ele é quase todo em tortura e que é algo que, tipo, cansa, sabe, de assistir, porque das outras temporadas já tinha muito. E quando a gente acha que eles vão pro outro lado, esse episódio, principalmente, ele volta pra isso. Então é algo que é cansativo, que passa até uma impressão daquele torture porn, né? Então o 3 principalmente traz muito isso e acaba sendo pesando a mão um pouco nesse lado. E outra coisa que acontece nesse mesmo episódio, no final, é a morte de algumas outras aias, que eram, tipo, personagens interessantes, que a gente queria ver mais, de uma forma muito besta, que é, tipo, com um trem passando por elas. E tudo bem que tem uma construção na cena e tal, mas acaba sendo, tipo, uma morte gratuita, né? Então isso é um ponto bem negativo nesse episódio, nessa temporada. Ai, sim, é horrível, porque a Alma e a Brianna, elas são aias e personagens que estavam desde a primeira temporada, e elas eram personagens que o público se apegava, sabe? Apesar delas não aparecerem tanto como a Janine, que era uma das melhores amigas da June, elas eram super importantes, assim, para a questão de ajudar a June e ela ter esse grupo de apoio, né? A Alma, principalmente, foi a que conseguiu que a June tivesse contato com o Mayday. E a gente não tem, assim,
a história dessas personagens, que elas poderiam ter crescido mais na série e ter, assim, seu próprio... mostrar o que elas faziam antes de Gilead, né, com flashbacks. A gente não teve isso. Acho que foi uma morte horrível. E também achei bem bobinha, assim, para personagens que foram tão importantes na questão de mostrar o contexto da amizade entre as aias. E também a gentileza, porque em um mundo tão horrível, em um país tão horrível como é o Gilead, essas personagens, elas encontravam apoio e, e gentileza uma na outra. Tanto que a própria Janine fala que a Alma e a Brianna eram as mais gentis entre elas. E elas se foram. Foi muito horrível. E mostra também algo que já tinham criticado na terceira temporada, melhorou um pouco na quarta, mas ainda não tanto, que é a questão que a June, ela sempre se safa das coisas, mais ou menos assim, muito facilmente, porque ela é a personagem principal. E os outros sofrem muito com as consequências dos atos dela, que são assim um pouco no impulso, né? Uma outra coisa que pra mim foi muito negativa ao longo dessa temporada foi o personagem do Nick, né? Que tem um episódio, eu não vou lembrar se é exatamente qual, acho que é o 8 ou o 9, que tem um encontro da June e do Nick logo depois que ela já tá no Canadá, que toda a forma como é construída aquela situação, que é o Luke sugere que ela de encontrar ele com a Nicole, e aí a forma como tudo isso acontece é muito sem sentido. E é uma. Não faz nada de sentido mesmo dentro daquele contexto. É todo um arco que não precisaria estar ali e que é uma forma que eles quiseram fazer, talvez, de trazer mais o ator, mas que não faz sentido na série. Então, toda essa questão da June com ele, pra mim, foi um ponto bem negativo dessa temporada. Eu também acho. Eu acho que, não sei, essa série, ela, o contexto romântico dela é meio estranho, né? Me deixa assim um pouco desconfortável. Eu acho que ela não é uma série para ter essa coisa assim de romance, do Nick apaixonado pela June, sabe? Não é bem esse estilo da série. Sim, ele não E faz também. nada, tipo, ele faz o mínimo por ela, né, tipo, pra ajudar. Tipo, nesse episódio ele mostra que ele tá cuidando da Rena, tá tentando monitorar ela, manter ela, digamos, segura, tá, de certa forma. Mas em vários outros momentos ele não fez nada e ela tá ali, tipo, sei lá, apaixonada por ele. Então é algo muito difícil de acreditar, sabe? Sim, sim, é bem difícil essa questão. Eu gostava do Nick na primeira e na segunda temporada, mas depois, quando ele vira comandante, sabe, a gente fica meio. Como assim? Mas foi um ponto bem. Eu acho a questão romântica, assim, a gente pode ignorar nessa série, porque não é o foco da série, sabe? O foco da série é a questão política, é Gilead, é a Aya, é a superação, é a história da June, é a história das outras mulheres que fugiram de Gilead. Então, assim, o contexto romântico é bem. Eu acho até por ele ser super fora do trabalho que a série propõe, ele é meio desleixado. E tem que ser mesmo. Sim. E outra coisa também, a tia Lydia, né, nessa temporada, ela ficou sem ter o que fazer. Porque eles não Ficou sabiam. torturando, ficou torturando a tia Lídia, fazendo o que mais gosta. Mas, tipo, deu pra ver que eles não sabiam o que fazer com a personagem, né? Que ela ficou ali, tipo, meio que de lado. Aí, de vez em quando ela aparecia, mas não acrescentava nada. Então, tipo, tudo bem, provavelmente eles estão querendo construir algo pra levar pros tratamentos, né? Que ela é uma das personagens do livro. E que, como eles já anunciaram que vai ter tipo, uma série focada nisso, eles talvez já queiram trazer esse lado dela. Mas ficou muito sem sentido. E ficou muito jogado todo o arco dela nessa temporada. Então é algo que espero que melhore, talvez, na próxima. Eu pessoalmente quero que a próxima seja a última, porque eu acho que já chegou num ponto que não tem muito como eles avançarem muito, como eles trazerem outros lados. Então eu espero pessoalmente que a próxima seja
o encerramento mesmo dessa narrativa da série como um todo. Sim, eu concordo contigo, Lucas, em relação à tia Lídia. E eu não sei como eles vão fazer para adaptar os testamentos, porque a personagem da tia Lídia na série, até a segunda temporada, eu achava ela uma personagem muito boa, porque ela era personagem que era fácil de odiar, né? Porque ela era completamente horrível, uma mulher que torturava jovens, que torturava outras mulheres, completamente fanática pelo ideal de Gilead. Só que na terceira temporada eles resolveram mostrar os flashbacks dela, de por que ela se tornou uma tia, por que ela apoiou o governo de Gilead. E mesmo assim, a história dela, antes de Gilead, é muito desleixada comparada aos livros dos testamentos. Porque nos testamentos tem um pouco da história de como ela se tornou a tia Lídia. E é muito mais interessante do que na série. Na série é bem ruim, eu achei, assim, a justificativa para ela se tornar quem ela é, sabe? E também, ela não teve muita função nessa série. Talvez a única função nessa série, não, nessa temporada. Talvez a única função é ela voltar a cuidar das aias e voltar a cuidar da Janine, né? Que ela sempre teve um laço muito forte com a Janine. E a Janine voltar a ser aia após tanta luta também foi uma coisa horrível. Foi muito ruim, eu acho. Sim. É uma das coisas que eu não gostei também dessa temporada. Porque quando a gente acha a mesma coisa com a June, né? A June saiu, mas a Janine... Tudo bem, eu entendo que é importante ter alguém ali ainda dentro de Gilead, porque senão acaba não tendo como mostrar aquilo, mas ao mesmo tempo é cansativo, né? Pra personagem e pra quem tá assistindo. Sim. Eu acho que o que eles querem fazer é colocar a Esther como uma personagem, não sei, de um principal, sabe? Elevar a categoria dela como uma personagem importante para o desenrolar da série e colocar a Janine como a mentora dela, sabe? Em Gilead, para tentar ultrapassar esse governo. Então, eu tô bem ansiosa para como vai ser a dinâmica dessas duas personagens na próxima temporada. Sim, como aquilo que a gente falou, né? Pra mim, essa temporada foi muito boa, foi uma das melhores, eu acho, da série. Tipo, só não foi melhor que a primeira, mas não foi perfeita. Teve vários problemas ao longo dela, mas ela já deu uma melhorada em relação principalmente à terceira. Então, espero que a próxima, que é a quinta, né, seja tão boa, talvez melhor que essa, e que talvez já encerre a série, porque já tá ficando um pouco longo já a temporada e os episódios, e não tá tendo muito o que acontecer, então eu espero que a próxima realmente encerre essa trama. Sim, eu também. Blessed be the fruit. Ai, gente, por favor, não façam festas temáticas com The Handmaid's Tale. Porque tem gente que faz. E não é de bom tom. Pois é, não é. Mas é isso então. Essa foi a nossa discussão. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos no Medium. A edição desse podcast foi feita por Lucas Vieira e ele foi roteirizado por Lucas Vieira e Mariela Org. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Até logo!